Olá pessoal, tudo bem? Não é o Edu que está aqui, é o Rubão mesmo. E a partir de agora nós vamos começar a fazer as aulas de Química de um jeitinho diferente. Química em alta definição, Rubão em HD para você, quando, onde, quantas vezes você quiser. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Na nossa última aula presencial nós estávamos começando a falar sobre as reações inorgânicas. Muito rápido, muito simples, muito tranquilo, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma nisso daqui, é uma parte muito rapidinha que a gente vai discutir. Bom, reações inorgânicas não é simplesmente uma questão de jogar as coisas lá dentro e esperar a mágica acontecer, porque primeiro não é magia, apesar de ser mágico, e também não é receitinha. Então existem condições e características que devem ser observadas e seguidas principalmente para que uma reação aconteça. Então tem alguns aspectos importantes para a gente falar sobre essas reações. Primeiro, nem sempre essas reações são muito visíveis. Então como é que eu vou saber que uma reação aconteceu? Muito simples. Existem algumas evidências de que uma reação está acontecendo, né? Por exemplo, se eu pego um ácido qualquer, tipo ácido clorídrico, e coloco ele para reagir com uma solução de hidróxido de sódio, a gente sabe que a reação vai acontecer, afinal de contas, ácido mais base reagem formando sal mais água, certo? Isso a gente sabe. Mas e se você não soubesse que era o ácido clorídrico e nem que era o hidróxido de sódio? Você ia ter um líquido transparente misturado com outro líquido transparente e depois de tudo ia acontecer o quê? Formar um líquido transparente. Reagiu ou só misturou? Né? Então nós temos algumas evidências de que as reações ocorrem. Liberação de odor, mudança de temperatura, formação de precipitado, liberação de gás. Essa mudança de cor aqui eu vou falar depois porque ela tem uma pegadinha aí. Bom, se você coloca algo para reagir, uma coisa misturada em outra coisa, em outra coisa, e de repente surge um cheiro forte que não existia antes, e eu não estou falando cheiro ruim, tá? É um cheiro forte, ou um cheiro diferente daquilo que dominava o ambiente anteriormente. A formação de um cheiro significa, indiretamente, a liberação de um gás. Gás esse que que não tem cor, que não é visível, que não é detectável, a não ser pelo cheiro. Então a liberação de odor é uma forma de identificar que uma reação aconteceu. Mudança de temperatura, quando algo esquenta, mas também quando algo esfria depois de um certo momento, né? É muito fácil você pôr fogo num papel e falar assim, opa, a reação aconteceu, porque eu vi chama e porque esquentou, ficou quentinho, mas não é sempre assim. Às vezes reações acontecem e uma consequência perceptível, sensorial dessa reação é a diminuição da temperatura. Reações que são muito endotérmicas, né? Se elas são endotérmicas, elas precisam absorver calor e vão absorver esse calor do ambiente. Portanto, a vizinhança desse ambiente vai ficar fria. Formação de precipitado. Formação de precipitado é simples, é a formação de um sólido a partir da mistura de líquidos, né? Vamos imaginar aqui, ó. Você tem um líquido transparente com um líquido azul. E aí de repente você misturou o líquido transparente com o líquido azul escuro, e aí você formou só um líquido transparente e formaram bolinhas, né, pedrinhas de um sólido branco lá no fundo, ou de um sólido azulado lá no fundo, isso não importa. Mas enfim, antes eu tinha duas soluções líquidas, ao misturá-las eu formei uma substância sólida, que é o que nós chamamos de precipitado. Outra é a liberação de gás, né? Evolução de gás, pode ser dito assim também. Muito simples, colocou para reagir, houve a liberação de gás, é sinal de que uma reação química aconteceu. Ou seja, parte de uma daquelas moléculas, ou de algumas moléculas, foram separadas, divididas e formaram uma nova substância que é gasosa, e essa substância foi liberada para a atmosfera. Por isso a liberação de gás é uma evidência de reação. E a mudança de cor. Obviamente, se você coloca algo para reagir e isso gera uma mudança de cor, é uma evidência de reação. Por exemplo, se a gente corta uma maçã, um exemplo clássico que a gente vê no dia a dia, se a gente corta uma maçã e deixa ela exposta ao ar por alguns minutos, nós percebemos que essa maçã fica escura. E ela fica escura justamente porque ela foi oxidada pelo oxigênio do ar.
é uma evidência de reação, certo? Salada de fruta, outro exemplo do dia a dia. Salada de fruta, se você não coloca o suco de laranja, e aliás é para isso que a gente coloca o suco de laranja na salada de fruta, você vai perceber que antes, aí você coloca ela na geladeira para ficar geladinha, que é muito mais gostoso, né? Mas antes dela ficar geladinha, ela vai ficar toda preta por cima. A banana vai pretejar, a maçã vai pretejar. Por quê? Porque essas plantas, ou essas superfícies, foram oxidadas pelo oxigênio do ar. Nós colocamos o suco de laranja lá porque o suco de laranja é um antioxidante natural, né? Cheio de ácido ascórbico. Daí, isso vai fazer conservar o aspecto bonito, branquinho, gostoso das frutas todas lá na salada de fruta, certo? Por isso que tem suco de laranja lá dentro. Caraca, minha avó é uma baita química que não sabia, né? Foi ela que me ensinou a fazer assim, minha mãe também. Mas enfim, é isso daí. A química está em todos os lugares. Mas cuidado, ó, esse asterisco aqui está aqui para lembrar você que nem sempre a mudança de cor significa a reação acontecendo, tá? O simples fato de você adicionar o indicador, e esses indicadores são problemáticos, só de você adicionar o indicador não significa que uma reação aconteceu, tá? No nosso primeiro caso lá do hidróxido de sódio e do ácido clorídrico, se você pega fenolftaleína, que é o indicador mais famoso de todos, se você pega a fenolftaleína e pinga no ácido, nada acontece, ele vai ficar transparente, certo? Se você pega a fenolftaleína e pinga na base do hidróxido de sódio, ele vai ficar rosa, o que eles chamam de vermelho de fenolftaleína, que na verdade é um rosa choque, certo? Ficou rosa, lindo, maravilhoso. Ficou rosão lá. Daí, isso não é evidência de que reação aconteceu. Isso apenas indica que essa solução A é ácida, porque a fenolftaleína ficou incolor. Essa solução B é básica, porque a fenolftaleína ficou rosa, certo? Só indicou qual o aspecto ácido ou base da reação. Por isso que é chamado de indicador. Porém, se você pega a solução de ácido clorídrico e mistura na solução de hidróxido de sódio, eu podia ter eles aqui para a gente ver isso acontecendo, mas não tem, né? Não estou no laboratório. Se você mistura uma na outra, aquilo que era rosa da solução básica vai mudar de cor e ficar transparente. Quando ela muda de cor e fica transparente, significa que não existe mais base lá, ou seja, essa base foi reagiu com alguma outra substância, que eu sei que foi o ácido clorídrico, e formou um sal. Aí, nesse caso, sim, o indicador indicou uma reação química acontecendo, certo? Então, só você adicionar indicador lá não é evidência de reação. Agora, quando está em presença de indicador e você pega uma outra substância e mistura nessa primeira e o indicador muda de cor durante essa adição, significa que uma reação aconteceu. Beleza? Tranquilo, evidências de reação. Exercícios teóricos sobre isso vão falar sobre essas evidências, trazendo exemplos do dia a dia. Agora, as reações podem acontecer de 4 tipos. Dos 4 tipos, nós vamos discutir 3 hoje. Primeiro tipo é a síntese ou adição. Presta atenção, é muito mais fácil a gente imaginar, a gente lembrar do termo adição, certo? Mas síntese é a mesma coisa que adição. Logo, é bom a gente lembrar dos dois, síntese ou adição, beleza? Mesma coisa. Bom, o que acontece na síntese ou adição? É toda reação onde você tem 2 ou mais reagentes formando apenas um produto. Todo mundo lembra, né? Reagente, tudo que está antes da seta. Produto, tudo que está depois da seta. Suave? Tranquilão, né? Então, toda vez que eu tiver 2 ou mais reagentes que se juntam formando um só produto, eu tenho uma reação de síntese ou adição. Ó, carbono grafite mais oxigênio gasoso produzindo gás carbono, dióxido de carbono. Óxido de cálcio mais água produzindo hidróxido de cálcio. Cal viva com água formando cal extinta ou cal apagada. Beleza? Reações de adição. Simples assim. Não importa quantos reagentes, desde que se forme um produto apenas, é uma reação de adição. Se você entende a reação de adição, automaticamente você entende a reação de decomposição ou análise. Por quê? Porque elas são opostas. Logo, ó, na decomposição ou análise, eu vou ter um reagente apenas
que se divide, que se decompõe, formando 2 ou mais produtos. Tranquilo? Belezinha, né? Sussa, sussa. Ó, água que, a partir de uma corrente elétrica, né, num processo maravilhoso de eletrólise, se divide em gás hidrogênio e gás oxigênio. Você tem ideia do potencial que isso aqui tem? Isso aqui, ó, é um combustível maravilhoso, porque eu produzo gás hidrogênio. Gás hidrogênio é um excelente combustível. Então pensa, a partir da água eu posso produzir um combustível maravilhoso e um comburente indispensável ao mesmo tempo. Então eu estou produzindo automaticamente um ambiente perfeito para uma reação de combustão. E qual é o detalhe mais magnífico desse negócio? Ao fazer a reação de combustão desses dois, qual vai ser o produto? O produto vai ser água. Então é cíclico. Pensa num ambiente, num universo, onde a gente usa hidrogênio como combustível de uma forma segura, e esse hidrogênio, ao ser queimado, ao invés de produzir gás poluente, vai produzir água, vapor de água. Vai aumentar a umidade do ar e, de certa forma, mais cedo ou mais tarde, ele vai retornar na forma de precipitação de chuva. Né? Maravilha! O problema é tornar essa combustão segura e o armazenamento do hidrogênio produzido adequado ou também seguros, certo? Mas a partir do momento que se conseguir dominar isso daqui, sensacional. Um outro exemplo é o dicromato de amônio, NH42CR2O7, que vai ser decomposto em gás nitrogênio N2, óxido de cromo 3 e água. Então, ó, um reagente só que se dividiu em 3 produtos diferentes. Toda vez que eu tenho um reagente dividido em 2 ou mais produtos, eu tenho uma reação de decomposição análise. Essa é o contrário dessa. Beleza? Agora, a reação mais importante de hoje é a reação de simples troca ou de deslocamento, que é muito simples também. Simples troca ou deslocamento vai ser um processo onde eu vou ter sempre uma substância simples reagindo com uma molécula. E isso deverá formar outra substância simples e outra molécula. Beleza? Cuidado! Se eu tivesse uma substância simples mais uma molécula e do lado de cá tivesse tudo junto, seria uma reação de adição, certo? Aí não rola. Então fique esperto. Substância simples mais uma molécula formando outra substância simples e outra molécula. A ordem aqui não importa, né? Podia ser o ZN de cá e o AgCl ali, ou aqui do outro lado, isso não faz diferença nenhuma. Bom, aí olha só, aqui eu tenho zinco, zinco reagindo com cloreto de prata. O que vai acontecer? Vai acontecer simplesmente que o zinco vai vir aqui, ó, e ocupar o lugar do cloreto de prata. Então, o zinco, aliás, o lugar da prata no cloreto. O zinco junta-se ao cloro, ocupando o lugar que antes era da prata, ZnCl2. E a prata, que antes estava na molécula, que perdeu seu lugar para o zinco, vai ficar sozinho. Uma reação de simples troca, ou seja, eu fiz uma troca, troquei a prata pelo zinco, beleza? Simples assim. Aí você fala assim, mas por que aqui era um cloro, aqui era 2 cloros? Bom, muito simples, né? A questão é a valência. A prata é um elemento que tende a perder um elétron. Como o cloro quer ganhar um elétron, AgCl, 1 e 1. Porém, o zinco é um elemento que sempre vai perder 2 elétrons. Então, se o zinco quer perder 2 elétrons, para estabilizar todo mundo, eu preciso de 2 cloros, por isso ZnCl2, tá? Tranquilo, isso é coisa lá do primeiro ano de ligações químicas. Isso pode acontecer com os metais, mas também com os ametais, fique esperto, né? Metais reagem com metais, ametais com ametais. Ó, F2, flúor com iodeto de potássio. O que vai acontecer? O flúor é um ametal, logo esse flúor tem que interagir com quem? Com o iodo, que também é ametal, certo? Então vai vir aqui, ó, o F2 vem e ocupa o lugar que era do iodo. E aí o que acontece? O iodo que estava na molécula vai sair, virar iodo molecular, e o flúor que estava sozinho entra no lugar do iodo formando fluoreto de potássio. Beleza? Mesmo esquema. Metal reage com metal, ametal sempre com ametal. Eu poderia fazer o zinco entrar aqui no lugar do cloro e formar
uma mistura de zinco com prata? Não, isso não é natural, tá? Então sempre metal com metal, A metal com A metal, suave, tranquilo. Beleza? Simples assim. Agora o grande negócio dessa parte aqui é o índice de reatividade. Por quê? Porque para a reação acontecer, eu preciso inserir no meu composto, na minha molécula, um elemento mais reativo do que aquele que está lá, né? Então, por que essa reação aqui aconteceu? Ela aconteceu porque o zinco é mais reativo do que a prata. Então, o zinco tomou o lugar da prata. Se não fosse assim, se a prata já fosse naturalmente mais reativa, ela não iria perder o lugar para o zinco, porque um mais reativo não pode perder o seu lugar na molécula para um menos reativo que ele, certo? Então, por isso é importante a ordem e reatividade dos metais e ametais. A ordem dos metais ela é mais sacaninha. Por quê? Quantos metais a gente tem na tabela? Mais de 80. Então, você vai lembrar a ordem de reatividade de 80 metais? Não, ninguém merece. Deus me livre. Então, o que a gente faz? Nós dividimos esses metais em 3 grupos. E aí, normalmente, as reações vão aparecer de um grupo para outro grupo, né? Como assim? Nós temos os metais nobres, ó, ouro, prata, mercúrio que é usado para achar ouro, cobre que é usado em misturas de ouro, 18 quilates, 21 quilates, tudo mais. Esses metais foram chamados de nobres, porque eles são usados metais preciosos ou usados na fabricação de joias desses metais preciosos. Esses nobres, eles são os menos reativos de todos, ou seja, eles tendem a perder o seu lugar nas moléculas com muita facilidade. Depois, nós temos os metais comuns. Então, aqui, ó, os metais nobres, menos reativos do que os metais comuns. Quem são esses metais comuns? Todos os outros metais das famílias B que não os nobres, certo? Inclusive, tem até alguns das famílias A, ali, da 3A, da 4A, da parte lá de baixo. Mas, enfim, todos os metais da família B para frente, exceto esses 4 que são os nobres, são tidos como metais comuns. Eles são de reatividade intermediária. E essa reatividade intermediária deles vai ser menor do que a reatividade dos metais das famílias 1A e 2A. Famílias 1 e 2A são os elementos as famílias dos elementos mais reativos de todos. Então, quanto mais próximo daqui, que é a parte mais reativa da linha, maior a chance do átomo entrar na molécula, certo? Se ele já estiver na molécula e for mais reativo do que o outro que quer entrar, a reação não rola, beleza? E para os ametais, a gente tem uma linha que é muito conhecida, porque a gente já estudou ela lá no primeiro ano, na eletronegatividade. A ordem de eletronegatividade, vamos seguir isso aqui, ó, o flúor é o mais eletronegativo dos ametais e o hidrogênio o menos, é a mesma coisa. Aí nós temos aquelas frases e manhãzinhas para lembrar essa ordem. Você pode recuperar aquilo que você lembrava, ou a manha que você usou para lembrar dessa ordenzinha lá no primeiro ano, e usar ela aqui agora. Por exemplo, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. É um jeito fácil de você lembrar a ordem. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, certo? Fui, flúor, mais reativo, hospital, hidrogênio, menos reativo. Ah, e tem uma maldadezinha aqui, ó, que é a seguinte: esse hidrogênio, ele pode ocupar o lugar de um metal, né? É possível o hidrogênio ocupar o lugar de um metal. Vamos imaginar aqui, ó, o AgCl. Se eu tivesse um hidrogênio no lugar do Ag, virava HCl, que é muito conhecido. Então, se eu posso associar o hidrogênio aos metais, como que eu faria? Muito simples, o hidrogênio fica aqui, ó, entre os nobres e os comuns, ou seja, o hidrogênio é mais reativo do que os metais nobres, porém menos reativo do que os metais comuns. Tranquilo? Beleza, dito isso, alguns exemplos só para a gente dar uma treinadinha básica. Deixa eu pegar o azulzinho aqui, para a gente fazer bonitinho, ó. Cálcio mais sulfato de ferro. Opa, cálcio é um metal, então ele só pode interagir com o metal ferro, né? Quem é mais reativo entre os metais? Bom, o ferro é um metal comum. O cálcio é um metal da família 2A. Opa, então o cálcio é mais reativo. Se o cálcio é mais reativo, ele entra aqui. O que vai acontecer? Nós vamos ficar com
o ferro sozinho, né? Substância simples, e o cálcio entra na molécula, CaSO4. Como o íon SO4, vocês estudaram sais há pouco tempo, quando o íon SO4, como o íon SO4 tem carga menos 2 e o cálcio tem carga mais 2 com menos 2, corta e fica CaSO4 bonitinho. Agora, NaCl com Ag, prata. Bom, se a prata é um metal, ela vai interagir com o Na. Quem é mais reativo? Bom, a prata é um metal nobre. E o Na? O Na é um elemento da família 1A. Esse é mais reativo, concorda? Ó, esse aqui é mais reativo, assim como esse era mais reativo. Se esse é o mais reativo e ele já está na molécula, o que vai acontecer na reação? Nada, não vai rolar. Então, aqui ó, não rola. Não tem reação. Não tem reação. Bom, dois exemplos usando ametais agora, ó. Hidrogênio, repare que os ametais normalmente aparecem na forma molecular, H2 com KCl. Como o hidrogênio é um ametal, ele deve interagir com o Cl aqui, ó, né? Interagindo com o Cl, eu vou pensar, o hidrogênio é pouco reativo, o Cl é muito reativo, então quer dizer que o elemento mais reativo é esse daqui, certo? Se esse é o elemento mais reativo, tem possibilidade do hidrogênio ocupar o lugar dele? Não tem. Então, o que acontece aqui? Também não rola. Não tem reação. Aí você vira para mim e fala assim, ah, mas o hidrogênio não pode se comportar como um metal? Comportar como um metal, não. Ele não pode ocupar o lugar de um metal, ir lá e formar um ácido bacana? Pode. Mas onde é que está o hidrogênio na escala dos metais? Aqui, né? E quem é que está aqui? O potássio, que é família 1A. O hidrogênio pode ocupar o lugar do potássio? Não pode. Portanto, não vai rolar mesmo essa reação. E aqui, ó, no CS2, mais O2. Oxigênio é um metal, enxofre também é um metal. E agora, o que vai acontecer? Vou olhar aqui, ó. O enxofre está aqui, é o sair correndo para o hospital. E o oxigênio está aqui, é o ontem. O oxigênio muito mais reativo, né? Se o oxigênio que está aqui é o mais reativo, o que vai rolar agora? Ah, agora sim, o mais reativo deve ficar sempre dentro da molécula. Então, no fim das contas, eu vou ter o quê? Eu vou ter CO2, que é a molécula, mais 2S, que o enxofre é um metal que pode ficar na forma elementar. Tá? Beleza, reações aconteceram. Simples assim. Então, ou você identifica o tipo de reação que está rolando, ou então, a partir dos reagentes envolvidos, você determina se a reação rola ou não rola. Tranquilo? Suave, fácil, tão fácil parece química, beleza? Fechado, então, a partir de agora, os exercícios do módulo 27 da apostila podem ser feitos, porque é basicamente isso aqui, muito tranquilo, beleza? Depois eu vou fazer uma outra atividade, um exercíciozinho avaliado, para a gente treinar mais, brincar mais com essas reações todas, beleza? Nos vemos na próxima aula, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, valeu!